Torcedor vascaíno, tô eu aqui de volta, fazendo vídeo, né, vascaíno? Tentando trazer o máximo possível de informações para vocês, né? Meu trabalho é esse, eu tenho informação, eu venho aqui e falo. Se eu não tenho, eu não faço. Então vamos lá, peço a vocês inscrições, que vocês sejam membros, que vocês dêem o like, que vocês apertem esse sininho, porque esse sininho está desativado para vocês, vocês não estão recebendo meus vídeos aí, gente, as notificações. Então vamos lá, vamos por tópico. O Vasco acertou a contratação do Marcelinho, né, que era jogador da Sub-20, que era do Palmeiras, que veio para o Vasco, jogador bem referendado. O Vasco também acertou a contratação, Lisca pediu essa contratação desse integrante que para vir ser auxiliar dele na comissão do Vasco, que era do América, do Cauã Almeida. Esse Cauã Almeida, ele é muito bem referendado lá do América, bem falado. Dizem que é um profissional muito bom, que era do quadro do América, que o Lisca pediu e o Vasco trouxe para vir ajudar nesse trabalho aí novo que o Lisca está tendo com o Vasco. Então vamos aguardar aí como vai se encaixar, se ele vai se adaptar ao Vasco. Acredito que sim, né? E vamos ver como vai ser essa junção Lisca, ele e mais o auxiliar do Lisca, para fazer o Vasco rodar. O Vasco joga na quarta-feira agora, né? Contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Mas eu queria muito, rapaz, abordar um assunto com vocês. Não sei se é por falta de conhecimento, mas fiquei muito preocupado. Todos sabem a força política que o nosso rival, né, o nosso Urubu tem na CBF, no governo, dentro das mídias, tem uma força muito grande. É de se assustar com a força que eles têm. E todo mundo sabe que o Urubu, ele tem sempre, na dúvida, é a favor deles. Eu não digo que é uma coisa assim, mas infelizmente é. Não vou dizer para você que já é a carta marcada, mas na dúvida é a favor deles. Todo mundo já tem ciência disso. Mas agora chegou o cúmulo do cúmulo. Até tive dificuldade de falar, né? Porque fico tão nervoso quando eu fico sabendo dessas coisas, que a palavra demorou a sair, né, cara? Cúmulo do cúmulo. Agora é escancarado. Não tem mais por que esconder. Simplesmente a justiça, em menos de 3 meses, resolveu a situação da CBF, desconsiderou a eleição do Caboclo. Caboclo não é mais presidente da CBF, desconsiderou a eleição dele na CBF, e fez o Landim, presidente do Flamengo, junto com o da Federação Paulista, ser um dos interventores da CBF. Se o nosso rival tinha a força que tinha, imagina agora. Mas ficou mais que evidente, né? A força política que o Urubu tem dentro da CBF. A ponto dos próprios flamenguistas brincarem com a situação. Brincarem. Eu só não vou falar o que eles falaram, que eu posso me prejudicar. Eu vou ter que ter prova e eu não tenho totalmente prova. Então eu não posso falar. Mas a ponto deles mesmo brincarem com a situação. Porque era uma coisa sabedora, mas meio que escondida. Agora não. Agora eles escancararam. Um dos interventores da CBF é o Landim do Flamengo, do nosso rival Urubu. Eu não gosto nem de falar esse nome. Junto com o presidente da Federação Paulista. São os dois interventores. Mas o que eu queria dizer com isso tudo? Fora essa parte. Nós estamos aí mais de 8 meses tentando ter uma posição da justiça para acertar o erro que a justiça teve com o nosso querido Vasco da Gama, nosso time que a gente ama. 8 meses assim passaram e existe uma liminar de uma eleição que não existe, dito pelos próprios desembargador Raulieri, que não considera essa eleição existente,
Mas a liminar, ela fez ter um presidente subjúdice de uma eleição que não existe. Mas a liminar existe. E ela fala de uma eleição que não existe. Entendeu, gente? Eu estou tentando meio que brincar com uma situação, mas ela é séria. Muito sério isso. A CBF resolveu a vida dela em 3 meses. Quando quer, quando tem interesse, quando não existe situações que vêm atrapalhar o trâmite normal das coisas no Brasil, as coisas acontecem. A CBF resolveu. E a do Vasco não foi resolvida. Eu começo a achar que não deixaram o Leve entrar para não ser o problema dessa situação que hoje nós tivemos ciência. Porque se o Leve tivesse dentro do Vasco como presidente, eu tenho certeza, a isso eu posso falar que eu tenho certeza, pelo tipo de pessoa e de homem e de atitude que ele tem, o Leve, ele não ia deixar isso acontecer. Porque isso só aconteceu hoje porque o Dr. Eurico não está presente. Imagina o Leve, que tem as características do Dr. Eurico, mas mais moderno, mais atualizado com as coisas modernas do mundo, mais ciente do que tem que ser para o nosso Vascão flutuar. Então eu começo a achar que a eleição do Vasco tem muito vínculo com a situação da eleição da CBF. Eu começo a achar que uma coisa levou a outra, mas dentro de uma normalidade, sabe? Dentro daquilo que se permite, né? É uma coisa normal. Uma eleição de um clube poderia atrapalhar o momento atual que está se vivendo hoje. É lamentável, torcedor. A nossa situação não se resolve, mas eu acredito que agora vai se resolver. Porque não vai atrapalhar mais nada, não vai prejudicar mais nada, porque o fato já aconteceu. E isso poderia não acontecer com a presença do nosso presidente. O Vasco deve ser muito forte. Porque o Vasco atrapalha. O Vasco, historicamente, é o maior clube do mundo. Ninguém tem a história linda que nós temos. O Vasco, como potência, é uma potência sem limite. Mas eles tentam, de todas as formas, travar essa potência. E cada vez mais a gente vai encaixando as coisas e vai vendo o que acontece no mundo do futebol. O mundo do futebol não é para os fracos, não. Nós costumamos dizer aqui no Rio que ser carioca não é para os fracos, não. Viver no Rio de Janeiro não é para os fracos, não. Imagina no meio do futebol, os fracos não tem vez. E todo mundo sabe que no Vasco sempre aparece o cara. Assim foi o Eurico e agora com o Leven esse ano. Por isso que o Leven foi prejudicado. Eu acho que tem uma coisa a ver com a outra, não tenho certeza. Eu estou dando meu ponto de vista, tá, gente? Vocês aí façam a reflexão que vocês querem fazer e se vocês acham que é necessário. Mas uma coisa teve a ver com a outra, no meu ponto de vista. Torcedor, vamos aguardar. Eu acredito que agora não tem mais nada impedindo, pode ser que aconteça as coisas pro Vasco. Ou então, meu filho, sabendo como o Leven eles vão fazer de tudo para não deixar o nosso presidente de fato. O presidente que a torcida votou. O presidente que o torcedor votou. Não foi um presidente como o Landim. Entrou sem a concordância do mundo do futebol. Foi arquitetado entre eles lá. Não perguntaram os torcedores, não perguntaram outros meios. Não, o Vasco não. O Vasco votou no seu presidente. Pena que não foi empossado por causa de uma liminar de uma eleição que não existe. Torcedor, amo vocês, torcedores. Amo muito vocês. Ai, meu Deus do céu. Como tá difícil, torcedor. Como tá difícil. Tá muito difícil. Que você tem que limitar a maneira que tu vai falar para você não se prejudicar. Reflexão para vocês aí. Vocês agora, dentro do que eu falei, analisa aí se procede ou não procede. Torcedor, se inscreva no meu canal. Fortalece. Fica com Deus.